Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso café pedagógico. Bom dia nesse lindo sábado que nós estamos começando aqui. Espero que você esteja bem. Muito bom estar com você nessa manhã para a gente poder conversar coisas tão legais e tão importantes para o nosso dia a dia. O café pedagógico, ele foi criado para você, professor, que durante a semana passa super atarefado com as atividades escolares e que no final de semana ainda busca melhorar a qualidade das suas aulas. Os assuntos e os temas que a gente trabalha aqui no nosso café são escolhidos por você. Às terças-feiras, sempre coloco uma caixinha de perguntas ou uma enquete para que você vote nos assuntos que te faz, interessar, que te faz ficar com dúvidas e que de alguma forma eu possa te ajudar. Espero que você tenha aproveitado os nossos últimos cafés. Separou aí já a sua aguinha, o seu chazinho, o seu café, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o autismo? É este tema, o tema escolhido por você, autismo. A gente vai bater um pouquinho, um papo, conversar um pouquinho. A ideia do nosso café pedagógico não é para ser uma live muito comprida, de 1 hora, mas sim para a gente colocar algumas ideias dentro da cabeça de vocês, para que isso seja alimentado ao longo da semana, que as práticas que eu sugerir aqui para você, você consiga desenvolver e comentar aqui na minha rede social, para que eu consiga entender o que está acontecendo no seu dia a dia. Mande sempre suas dúvidas, mande sempre as suas perguntas. A ideia aqui é estar ajudando você no seu dia a dia. Mas o café pedagógico, oi Júlio, bom dia! O café pedagógico ele não foi só criado para o professor, ele foi criado também para as famílias, Tem aqui às vezes assuntos muito legais que alunos podem aproveitar muito dessas informações. Você que está acompanhando aí depois das 8 horas, porque às vezes se comprometeu com outras funções, seja aí também muito bem-vindo. Espero que você aproveite todo o conteúdo que eu vou estar aqui passando para vocês, tá? Então vamos dar início ao nosso café pedagógico, cujo tema é conversando sobre o autismo. O que será que é o autismo? Então existe uma definição no Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, o DSM-5. O DSM-5 diz que o autismo é um transtorno do desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos, que tipicamente se iniciam nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, já dá para perceber alguma coisa. Hoje, a cada 100 crianças nascidas, 2 são autistas. Talvez você tenha algum aluno autista na sua sala de aula. Talvez você tenha alguém na sua família que tem autismo. No seu círculo de amizades, talvez você conheça alguém que tenha um filho com autismo. Então eu convido você a compartilhar essa live para que você consiga também ajudar outras pessoas, para que elas entendam um pouquinho mais e conheçam o autismo. Então, para a gente formar uma ideia, eu vou falar para você alguns sinais do autismo. Tem professor que trabalha com criança bem pequenininha, lá no berçário. E eu vou falar dos sinais iniciais mesmo, nos primeiros meses. Porque os pais que trabalham deixam as suas crianças nos berçários. E quando eles pegam essa criança, às vezes a criança já tá tomada banho, já até papou, E tá dormindo.
E o pai às vezes não passa esse dia e não tem esse olhar para ver esses sinais. E quanto mais cedo a gente, né, visualizar esses sinais, quanto mais cedo a família for procurar ajuda, essa criança vai ter um desenvolvimento maravilhoso. Então eu vou falar aqui alguns sinais iniciais. Vamos lá para os bebezinhos. O bebê, ele costuma responder a estímulos. Quando a gente chama ele, quando a gente faz alguns movimentos, algumas brincadeiras. E o bebê que possui o autismo, ele vai precisar ser mais estimulado para poder conseguir atender o chamado do papai, da mamãe, do tio, da tia, da prof, tá? Do cuidador. Ele vai demonstrar um incômodo extremo a toques, demonstração de carinho. Não vai gostar de ser apertadinho, né? Beijar, acariciado. Ele não vai se sentir confortável com isso. O bebê ele vai apresentar pouco contato visual. E a mamãe que amamenta, fica atenta a isso. Porque quando ela tá segurando o bebezinho, é comum ele tá lá olhando, mamando e vidrado na mamãe. E na hora dessa amamentação, o bebê que é autista, ele não tem esse contato visual. A titia que cuida do bebê, lá no berçário, na hora que vai dar a mamadeira, presta atenção se esse neném tá olhando para você, se ele tá tendo esse contato visual. O bebê autista, ele demonstra poucas expressões faciais. As crianças costumam imitar aquilo que a gente faz. Imitar o nosso sorriso, imitar, né, o nosso beijinho, os nossos gestos, bom dia, Gi. E a criança que tem, então, o autismo, o bebê, ele vai ter pouquíssimas expressões faciais. O bebê autista, ele vai evitar interações. E também ele acaba aceitando o colo de todo mundo. Ele não tem uma preferência pelo papai, pela mamãe, pelo tio, ele vai com todo mundo. E aí você fala assim, nossa, que legal, essa criança ela é super social, né? Ela vai pro colo de todo mundo, ela, né, vai com todo mundo. Mas é porque ela não consegue reconhecer a diferença das pessoas. Ela pode apresentar movimentos repetitivos, fique atento ao balançar, né, que a gente chama de rocking, ao mexer com as mãos, que é o flapping. E o bebezinho, então, pode apresentar regressão da fala e de movimentos que ele já aprendeu. Então, o professor que cuida de crianças pequenininhas, ele observa, né, o desenvolvimento dos seus alunos e ele percebe a criança, o que ela está adquirindo. Mas aí ele pega e pensa assim, poxa, ele sabia fazer isso, mas agora ele não sabe. Ele sabia falar algumas palavrinhas e agora parece que não está falando mais. Você, pai, que está em casa, fique atento. Regressão de coisas aprendidas na infância pode ser algum sinal. Crianças de 12 meses, então 1 aninho, vão ter também, né, alguns sinais que a gente pode ficar bem atento. Então, o autismo, ele continua não respondendo quando é chamado pelo nome. Diferente das outras crianças que quando você chama, ela já dá aquela viradinha, né? Mas, se você fizer algum barulho, algum som, ele vai prestar atenção. Porque às vezes só surge essa dúvida. Será que a criança ela está me escutando? Será que o processamento do auditivo dela tá tudo ok? Será que ela tem a audição perfeita? Porque eu chamo ela e ela não me escuta. Mas tenta fazer um barulhinho. Às vezes o barulhinho, opa, né? Então é importante ficar atento a essa situação.
E levar a criança, se tiver alguma dúvida do processamento auditivo, levar para poder tirar essa dúvida, para poder você saber o que está acontecendo ali. Crianças com 18 meses, ela não tenta compensar o atraso da fala. Ela vai falar pequenas palavrinhas ou quase nenhuma palavrinha, tá? Ela vai tentar como é que fala? Usar expressões faciais ou apresentar a colalia, que vai durar muito mais do que o esperado, do que o normal. Um passarinho bateu aqui no vidro. Então, o professor que está na escolinha, né, ele começa a visualizar que todas as outras crianças já estão falando algumas palavrinhas, que já estão tentando construir algumas frases, né? E a criança que contém, né, o autismo, ela vai ter, então, essa dificuldade de, como é que fala, de se expressar verbalmente, né? De vez em quando ela vai ficar repetindo várias e várias vezes a mesma palavra, ou as frases várias e várias vezes, coisas que ela escuta nos programas de TV, os desenhos preferidos, sabe? Que a criança fica sempre assistindo e ela pega um pedacinho e fica falando. 24 meses, 2 aninhos, fiquem atentos. Quando a criança não traz os objetos pedidos. Ah, pega ali a bola azul. Vamos pegar agora o cubo, o quadrado. A gente costuma falar, né? Ensinar as formas geométricas, ensinar as cores, os objetos. E todas as crianças estão indo. Ah, vamos lá, vamos pegar. E aí você vira para aquela criança e fala: agora é sua vez. E ela não vai pegar o objeto. Você tenta interagir, mas ela não interage com você. E quando interage, ela não faz o contato visual. Ela vai lá pegar o brinquedo, mas ela te entrega sem olhar. O comprometimento na capacidade da linguagem e comunicação aparece com crianças que têm autismo. Então, elas têm dificuldade de perceber acontecimentos compartilhados. Ah, estão todos juntos numa roda e a gente agora vai ouvir a história. Estamos todos juntos, vamos fazer a fila para o lanche. Então, esses acontecimentos que estão acontecendo, essa rotina, né, que vai acontecendo, ela não percebe muito, tá? Tem dificuldade de expressar o que ela sente, o que ela pensa. Oi, Maia! Ela chama Maia, Maiara. Bom dia! Tem muita dificuldade de expressar o que ela tá, né, o que ela sente nas situações. Tem dificuldade de colocar palavras dentro do contexto. A criança ela vai apresentando cada vez mais as estereotipias, que são as manias, aqueles movimentos repetitivos, balançar do tronco para frente e para trás, a mãozinha, né? Ela faz coisas muito rituais, tem interesses muito específicos, muito restritos, é sempre aquele mesmo brinquedo, é muito difícil mudar, tá? Por quê? Porque isso tá dando prejuízo no desenvolvimento dela global. Todas essas situações estão prejudicando, né, o desenvolvimento dela global. Ela tem dificuldades de interação social. Então, ela não vai estar reconhecendo pessoas, como eu falei para vocês. Então, o bebezinho, ele vai com todo mundo. A criança, ela, né, então ela pega na mão e vai mesmo. Tem dificuldade de interpretar funções dos brinquedos. Então, não sabe que a bola é para chutar, que a boneca, né, é para brincar de ninar. Não tem essa questão mesmo de saber as funções dos brinquedos. Ela tem dificuldade de seguir regras, não faz sentido, tá? Ela sente muita, como é que fala? A falta da rotina, né? A rotina ser modificada dá muita dificuldade para ela conseguir lidar com isso.
É uma criança hipersensível a barulhos, a ruídos, a luzes. Então, né? Ai, vamos todo mundo bater palma. Essa criança não vai gostar disso. Ela vai chorar, às vezes ela vai gritar, ela vai sair correndo, né? Essa questão das luzes, né? Ah, vamos apagar a luz e vamos colocar lá, né? Um globo de luz nessas festinhas de aniversário. Não vai dar muito certo. Muitas pessoas no mesmo lugar, agrupamentos de pessoas, ambientes extremamente coloridos, atrapalha essa criança a estar bem nesse ambiente. Então, isso vai estar dando prejuízo nas habilidades, né? Tão importantes para as tarefas cotidianas. Mas e aí? Você que é professor, que é o nosso café pedagógico, né? É para poder tentar ajudar os professores que têm crianças com autismo. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Você pode fazer muita coisa. A criança vai ficar com você muitos dias, muitas horas, né? Além das terapias que ela vai estar fazendo, você lá na escola, você vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Então, professor, fique atento agora, muito atento. Há muitas maneiras de você estimular o desenvolvimento do autista. O TEA, né? Transtorno do espectro autista. Muitos professores, eles ficam perguntando assim mesmo, como é que eu posso ajudar o meu aluno? Como é que eu posso ajudar ele a superar esses desafios? Como é que eu posso ajudar o meu aluno a se desenvolver? A gente sente essa vontade de fazer com que ele esteja acompanhando toda a turma. A gente quer que nosso aluno esteja junto com todo mundo. E os professores ficam na dúvida, como é que é a melhor forma para eu estimular? Então, primeira coisa, professor, se você tem um aluno que é autista, procure aprender sobre o autismo. Quanto mais você souber sobre esse transtorno, melhor você vai poder tomar as decisões sobre as atividades pedagógicas necessárias para estimulá-lo. Você precisa conhecer o seu aluno. Você tem que descobrir o que vai desencadear os comportamentos desafiadores dele, o que vai deixar ele tranquilo. Você precisa entender o que vai afetar essa criança no dia a dia. Vai ser muito mais fácil na hora de você solucionar os problemas e prevenir situações que vão causar dificuldades. Essa criança está na sua sala de aula. Você precisa entender como ajudá-la e interagir com as outras crianças e ensinar elas também como lidar com essas situações. Você precisa prestar atenção nas sensibilidades sensoriais. As crianças com TEA, elas são muito sensíveis à luz, som, toque, cheiro. Então você vai ter que descobrir, né, quais são esses estímulos que estão perturbando esse aluno. Descubra quais são as imagens que ele gosta. Quais são os sons que ele gosta? Quais são os cheiros? Quais são os movimentos que ele tem para se comunicar com você? Quais são as sensações táteis que ele não se desestabiliza? Porque se você programar alguma atividade que cause ansiedade, ao invés de você estar esperando uma resposta positiva, você não vai ter uma resposta positiva. Pesquise sobre o autismo e conheça seu aluno. Encontre maneiras de se comunicar com ele. Se comunicar com uma criança com autismo não é fácil, é bem desafiador. Mas existe um monte de formas de comunicações não verbais. O olhar, o tom da sua voz, a linguagem corporal e o toque. Mas fique atento ao jeito que você vai tocar. Aprenda a entender os sinais que esse aluno faz para se comunicar com você. Existe uma cartela que você pode montar que a gente chama de PECS. Entra no Google e digita PECS. PECS. Essa cartela você pode criar com atividades que você vai fazer no seu dia a dia.
Então você pode usar uma pasta, um fichário, e aí você vai separar por seções. Seção de atividades da sala, sessões de atividades fora da sala, na educação física, no lanche. E você vai procurar figurinhas, tem um monte na internet, tá? E você vai recortar essas figurinhas. Figurinhas da comida, figurinhas do recortar, figurinha do colar, figurinha do escrever, figurinha de pintar. Vai formar várias cartinhas. E você vai fazer com velcro para você conseguir colar uma sequência de informação. Aonde você vai colar para a criança? Você vai recortar, você vai tomar lanche e você vai mostrar e ensinar ela a usar essas cartinhas. Então ela vai lá no setor e vai colocar assim: eu quero banheiro. E aí ela vai mostrar para você. E você vai falar assim: ok, pode ir pro banheiro. Eu quero beber água. E ela vai mostrar para você. É uma forma dela se comunicar. Gente, isso é tão encantador. Na hora que ela aprende a usar essas cartinhas, na hora que ela aprende a usar o PEX, você fala assim: nossa, eu tô me comunicando. Chega até a dar assim, né, vontade de chorar. Porque a criança, ela vai mostrar para você o que ela quer e você vai mostrar para ela o que você espera dela. Então você vai separar, montar essas cartinhas de acordo com a sua atividade do dia, né? Separar a rotina da escola, o que vai acontecer, para que ela consiga se comunicar com você. Faz o teste, depois me conta, tá? Seja consistente. No começo pode não dar muito certo, mas continua. Você pode criar packs grandão também, né? Pega lá uma folha sulfite, corta, coloca na louça, faz um quadro. Ensina os alunos da sua classe a usar o PEX para conversar com esse aluno. Gente, já pensou essa criança conversando com os amigos também pelo PEX? Muito bom, né? Então, cria esse ambiente escolar favorável, né? Reforça a importância da terapia em casa, né, com especialistas. Ensina a família o que você está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Quais foram as atividades que você propôs para esse aluno se desenvolver na sala de aula? E pede para a família reforçar isso em casa. Monta um cronograma, faz lá um plano pedagógico. Eu quero atingir esses objetivos com o meu aluno. E estrutura isso bem bonitinho. E faça uma rotina, programação de horários, professores que são, né, polivalentes, que vão ficar o dia todo com essa criança. Faz a rotina ali visual, para que o autista consiga entender o que está acontecendo. Hora da refeição, hora do soninho, hora da brincadeira, certo? E tenta modificar o mínimo possível essa rotina. Eles não gostam de mudança de rotina, tá? E se for mudar, conversa antes. Chega na criança e fala: hoje era o dia da educação física, mas não vai ter educação física. Então, prepara ela. Não chega já falando: gente, hoje não vai ter educação física, tá? Então, prepara essa criança para essa mudança de rotina, tá? E uma coisa muito legal. Quando a gente tem criança pequenininha, a gente costuma narrar aquilo que a gente está fazendo, não é? Vai dar banho, vamos tomar banho, agora é hora do shampoo, vamos passar shampoo, vamos passar... Você vai fazer isso pra vida toda com o autista, tá? Você vai narrar as atividades do dia a dia. Agora a gente vai, né, pegar o lápis e vamos pegar o caderno. Lápis na mão, caderno na mesa, certo? Você vai narrar as situações do dia a dia. Você pode narrar cantando, eles amam música, né? Então você pode criar uma musiquinha para cada momento que você for fazer na sua aula, para que ele, né, interaja, ele entenda o que está acontecendo, tá? Você vai apresentando os objetos e mostrar a função. Lembra que eu falei lá no comecinho, né? Que eles não sabem a função das coisas, dos objetos. Eles não sabem que a bola é para chutar, que o carrinho é para fazer vrum, vrum, vrum. Não sabe. Então você vai apresentar essas funções para ele. E aí você pode também fazer músicas para que ela entenda qual é a função, né? Então a tesoura vai cortar, cortar, cortar. Serve para cortar papel, papel. E você cria a sua música, tá, gente? Não
precisa ser uma pessoa afinada, uma pessoa com muito ritmo. Você vai criando essas músicas para interagir. Você pode pegar músicas do dia a dia e trocar a letra. Pode ser também, tá? Dá certo, ok? E uma coisa bacana, essa questão que você está ensinando aí o uso do objeto, é que você vai começar a ter aqueles objetos preferidos, porque eles adoram ter as coisas preferidas deles, né? Começa a dificultar o acesso a esses brinquedos preferidos. Porque aí você vai forçar que ele peça aquele brinquedo. E não deixa de montar aquele caderninho do PEX para que ele consiga mostrar para você, eu quero esse brinquedo. Então, assim, faça tudo assim de uma forma que favoreça ele se comunicar com você. Então, dificulta o acesso ao objeto preferido, mas deixa exposto, favorável, o PEX, as cartinhas para ele se comunicar com você, para vocês conseguirem fazer essa troca, tá? Elogia. Vocês acham que eles não entendem o elogio? Eles amam ser elogiados, tá? Mas do mesmo jeito que eles entendem o elogio, eles também entendem quando eles agem de forma inadequada. Então, você precisa deixar bem claro, isso não é legal. E é o tom da tua voz, o seu olhar, o seu gesto, que você vai indicar que aquilo não tá legal, tá? Mas também não vai berrando não, certo? E você pode mostrar a cartinha do PEX, tipo um xizinho que é errado, né? Uma cara de bravo, assim, no desenhinho. E mostrar, ó, como esse comportamento foi inadequado. E depois você pode mostrar, né, na hora do elogio, as carinhas do smile, né? Nossa, super feliz, que bom, que legal que você conseguiu fazer aquilo que eu tava te pedindo. Né? Eu pedi para você ir lá pegar o copinho e você pegou, ai, parabéns. Não faça muito barulho, mas mostre que você está incentivando, que você está muito feliz que ele conseguiu aquilo que você pediu, tá? Você pode usar, então, sempre gestos e canções, ok? Então, você pode usar os gestos, você pode usar as canções na hora do elogio, ok? Não desista, professor, tá? Como todas as crianças, ele tem uma vida inteira para crescer. Ele tem uma vida inteira para desenvolver suas habilidades. Essa criança vai ficar com você uma boa parte, talvez o ano todo, talvez vários anos. E você precisa criar formas, estratégias para você conseguir desenvolver as habilidades dessa criança. Crie um plano. Se você é professor de português, o que você espera dessa criança? Se você é um professor de matemática, o que você espera dessa criança? Se você é um professor de geografia, o que você quer que ela entenda? E você vai nesse plano, juntamente com toda a turma, incentivar este aluno a caminhar com você. As crianças conseguem interagir com o autista assim como você. Mas a gente precisa criar as ferramentas ideais para que isso aconteça. E dá certo para todo mundo a mesma técnica? Não. Você vai testar. Por isso que no começo dessa live eu falei assim, você precisa conhecer o seu aluno. Você precisa conversar com as pessoas que cuidam dele, para que você consiga montar as estratégias legais. E compartilhar isso com os seus amigos, com os familiares dessa criança, para que todo mundo consiga ter uma linguagem, né? E essa criança consiga ter um super desenvolvimento. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode colocar nos comentários aqui abaixo do vídeo, tá? Que a minha função aqui todas as manhãs no nosso café pedagógico é ajudar você. Você, professor, você, educador, você responsável, né, por uma criança que está em idade escolar. Aproveito para convidar você para participar do meu aulão gratuito, certo? Só que esse não vai aparecer aqui no Instagram nem nas outras redes sociais. Você precisa se inscrever, tá? Para esse aulão gratuito. Você precisa se inscrever. Ai, obrigada, Vi. Eu amo falar sobre isso. Obrigada por ter participado. Esse aulão vai falar assim, ó, o assunto é superando a defasagem escolar. Foram 2 anos aí muito difíceis na educação e as crianças estão chegando pra gente todas com alguma... não estão todas niveladas, tem alguma coisinha que a gente precisa dar uma ajustada na turma. Então essa aula especial precisa que você se inscreva,
tá? Você vai ter que entrar lá no grupo do WhatsApp, olhar os seus e-mails, eu vou estar fornecendo material para vocês. Vai ser uma aula maravilhosa e vai te ajudar a resolver essa questão da defasagem escolar, tá? Então, compartilhe essa live para que todas as pessoas consigam, né, ajudar os autistas e também compartilhe essa aula especial da defasagem escolar. Vamos superar juntos essa defasagem. Vamos ajudar os nossos alunos a se desenvolver. Faça sua inscrição no link que está na bio, tá? E não esqueça de olhar seus e-mails e entrar no grupo do WhatsApp para você receber todas essas informações. Essa aula não vai ser aberta. Você precisa estar inscrito, ok? Um beijo para vocês. Bom final de semana e coloque em prática essas dicas e depois me conta, tá? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.